Relatos assombrosos. Primeiro relato, pessoas invejosas. Olá, contadores e ouvintes de histórias. Sejam bem-vindos a mais uma noite aqui no canal. Hoje, a escuridão nos traz um conto sobre algo que pode ser mais assustador que qualquer fantasma: a inveja humana. Acomodem-se, apaguem as luzes e preparem-se, porque a história de hoje vai gelar a sua alma. Em uma pequena cidade cercada por uma floresta densa e antiga, vivia um artesão chamado Elian. As mãos dele não criavam apenas objetos, elas davam vida à madeira. Seus pássaros entalhados pareciam prestes a cantar. Suas caixas de música tocavam melodias que curavam corações partidos. E seus móveis eram tão perfeitos que pareciam ter crescido da própria terra. Elian não era um homem rico, mas era feliz. Vivia em uma cabana modesta com sua esposa, Clara, e sua pequena filha, Luna. A alegria deles era simples, tecida com o cheiro de madeira recém-cortada, o som das risadas de Luna e o amor que transbordava em cada canto daquele humilde lar. A fama de Elian, no entanto, crescia como as árvores da floresta. Pessoas de cidades distantes vinham para admirar e comprar suas criações. Ele se tornou o orgulho da cidade, um tesouro local. Mas onde há luz, a sombra se agiganta. Na mesma cidade moravam 3 irmãos: Marco, o carpinteiro, Pedro, o comerciante, e Jonas, o ferreiro. Eles observavam o sucesso de Elian com olhos frios e corações amargos. Marco, cujos móveis eram rústicos e sem vida, amaldiçoava a habilidade de Elian. Pedro, que vendia bugigangas importadas, ressentia-se de como as peças únicas de Elian atraíam os clientes para longe de sua loja. E Jonas, cujas ferraduras e ferramentas eram puramente funcionais, desprezava a beleza que Elian conseguia extrair de algo tão simples como a madeira. A inveja deles começou como um sussurro no vento, um murmúrio venenoso trocado nas noites escuras da taverna. Sua resiliência enfureceu Marco ainda mais. Nenhum homem mortal pode ter tanto talento. Pedro concordava, acrescentando: ele nos faz parecer tolos. As pessoas esqueceram o valor do trabalho honesto e só querem a magia dele. Jonas, o mais silencioso e sombrio dos 3, apenas afiava suas facas, o som do metal contra a pedra ecoando o ódio em seu coração. A inveja, como uma erva daninha, começou a se enraizar. Primeiro, eles tentaram imitar o trabalho de Elian. Marco passou semanas tentando entalhar um pássaro, mas o resultado foi uma caricatura grotesca, um pedaço de madeira torturado. Pedro tentou vender imitações baratas, mas elas apenas realçavam a maestria do original. Jonas tentou adicionar detalhes ornamentais ao seu ferro, mas suas criações se tornaram desajeitadas e feias. O fracasso apenas alimentou o fogo do ressentimento. A inveja, então, se transformou em sabotagem. Uma noite, Marco se esgueirou até a oficina de Elian e derramou óleo sobre um lote de madeira rara que Elian havia recebido. No dia seguinte, Elian encontrou a madeira manchada e inutilizável. Ele suspirou, triste pela perda, mas simplesmente escolheu outro tipo de madeira, criando peças ainda mais originais com o que tinha. Sua resiliência enfureceu Marco ainda mais. Depois, foi a vez de Pedro. Ele começou a espalhar boatos pela cidade. Ouvi dizer que a madeira de Elian vem da Floresta Proibida, sussurrava ele aos clientes. Dizem que as árvores de lá são alimentadas por almas perdidas. Quem sabe que tipo de maldição suas peças carregam? Alguns moradores, supersticiosos, começaram a olhar para Elian com desconfiança. Mas a beleza de seu trabalho falava mais alto que as mentiras, e os clientes leais continuaram a vir. Jonas, vendo que os métodos de seus irmãos falharam, decidiu que era hora de uma abordagem mais direta. Ele esperou por uma noite de tempestade, quando o som do trovão abafaria seus passos. Com o coração batendo como uma bigorna, ele foi até a oficina de Elian. Ele não queria apenas destruir o trabalho, ele queria destruir a fonte do talento.
às mãos de Elian. Enquanto a chuva açoitava o telhado, Jonas ergueu seu martelo mais pesado, pronto para arrombar a porta. Mas ao olhar pela janela, ele parou. Lá dentro, à luz de uma única lanterna, estava Elian. Ele não estava trabalhando. Ele estava sentado ao lado de sua filha, Luna, ensinando-a a lixar um pequeno pedaço de madeira. A paciência em seu rosto, o sorriso nos lábios de Clara enquanto observava, a cena de pura felicidade familiar. Era algo que Jonas, em sua vida solitária e amarga, nunca havia conhecido. Por um momento, o ódio de Jonas vacilou. Ele viu não um rival, mas um pai, um marido, um homem feliz. E foi essa felicidade mais do que o talento que ele realmente invejava. A percepção o atingiu como um raio. O ódio retornou, mais forte e mais feio do que antes, distorcido por uma nova camada de pena de si mesmo. Ele não queria mais apenas ferir Elian. Ele queria tirar tudo dele. Os irmãos se reuniram novamente, a escuridão agora completamente alojada em suas almas. Eles perceberam que destruir o trabalho de Elian não era suficiente. Eles precisavam destruir o homem. O plano que formularam naquela noite não foi feito de sabotagem ou violência direta, mas de uma crueldade calculada, projetada para corroer a alma de Elian por dentro. Eles sabiam que a maior criação de Elian não era feita de madeira, mas sim o mundo de amor e segurança que ele construiu para sua família. E era esse mundo que eles iriam queimar até as cinzas. A inveja deles não era mais apenas sobre talento. Tornou-se uma fome monstruosa, e ela não estaria satisfeita até devorar tudo o que Elian amava. A cidade, alheia à tempestade que se formava, dormia em paz. Mas na oficina de Elian, um calafrio percorreu o ar, e um dos pássaros de madeira, perfeitamente equilibrado em sua prateleira, caiu no chão, quebrando-se em silêncio. Era um presságio. O verdadeiro terror estava apenas começando. A inveja, uma vez plantada, cresce em solo escuro e dá frutos amargos e venenosos. E os três irmãos estavam prestes a colher uma safra de puro horror. Agradeço imensamente por me acompanharem nesta jornada sombria. Vejo vocês na escuridão. Segundo relato, o brilho também atrai inveja. Naquela pequena cidade costeira, onde o cheiro de sal e maresia se misturava ao perfume das flores nos jardins, vivia Elara. Ela era como o sol da manhã, radiante e cheia de vida. Sua loja de artesanato, o Canto da Sereia, era um reflexo de sua alma, colorida, acolhedora e cheia de peças únicas que pareciam carregar um pouco da magia do oceano. As pessoas vinham de longe, não apenas para comprar seus colares de conchas e suas pinturas de paisagens marinhas, mas para sentir a paz que emanava dela. Mas nem tudo era luz. Na mesma rua, um pouco mais adiante, ficava a loja de antiguidades de Silas. Um lugar sombrio, empoeirado, assim como o coração de seu dono. Silas observava o sucesso de Elara com um ressentimento que crescia a cada dia, como uma era venenosa subindo por uma parede. Ele via o riso dela, a forma como os clientes a adoravam, e sentia um gosto amargo na boca. Para ele, a alegria dela era um insulto pessoal, um lembrete constante de seu próprio fracasso e solidão. Ele não entendia. Ele oferecia relíquias, pedaços da história. E ela vendia conchas e pedras pintadas. A inveja começou a sussurrar em seus ouvidos, dia e noite. Pequenos atos maldosos se tornaram sua rotina. Primeiro, espalhou boatos de que os materiais de Elara não eram do mar, mas comprados em grandes lotes de plástico. Depois, começou a deixar lixo na porta dela antes do amanhecer. Pequenas coisas, como agulhadas, destinadas a perturbar a paz dela. Mas Elara, com sua resiliência natural, simplesmente limpava a sujeira e continuava a sorrir, o que enfurecia Silas ainda mais. Uma noite, uma tempestade violenta atingiu a cidade.
Ondas furiosas batiam contra as rochas, e o vento uivava como um lobo ferido. Silas viu sua oportunidade. Enquanto a cidade se encolhia em suas casas, ele se esgueirou até a loja de Elara. Ele não queria roubar, queria destruir, queria apagar aquele brilho que tanto o ofendia. Com o coração acelerado pela adrenalina e pelo ódio, ele arrombou a fechadura dos fundos. Lá dentro, o silêncio era profundo, quebrado apenas pelo som da tempestade lá fora. A luz da lua, filtrada pelas nuvens, iluminava as criações de Elara. Elas pareciam vivas, pulsando com uma energia suave. Silas pegou uma das peças mais bonitas, uma escultura delicada de um cavalo marinho, feita de vidro do mar e arame prateado. Seus dedos tremeram. Por um instante, ele viu a beleza, o cuidado, as horas de trabalho dedicadas àquilo. Uma pontada de algo que poderia ser culpa o atingiu, mas a inveja é uma mestra cruel. Ela rapidamente abafou aquele sentimento, substituindo-o por raiva. Ela não merece isso. A voz em sua cabeça sibilou. É fácil demais para ela. Com um grito abafado de fúria, ele atirou a escultura contra a parede. O som do vidro se estilhaçando foi como um trovão dentro da pequena loja. O ato o libertou. Ele começou a quebrar tudo: pinturas, colares, cerâmicas. Cada objeto quebrado era um grito de sua própria miséria. No meio da destruição, seus olhos pousaram em um pequeno diário de couro sobre o balcão. A curiosidade superou a raiva. Ele o abriu. Eram os pensamentos de Elara. Ele esperava encontrar arrogância, talvez desprezo por ele. Mas o que leu o chocou. Havia desenhos de novas ideias, poemas sobre o mar e anotações sobre seus clientes. A senhora Gable parecia triste hoje. Preciso fazer um colar especial para animá-la. E então ele encontrou uma página sobre ele. Silas parece tão sozinho, ela escreveu. Sua loja tem tesouros incríveis. Talvez ele só precise de um amigo. Pensei em fazer para ele um mobile com engrenagens de relógios antigos e vidro do mar. Talvez a combinação do velho e do novo possa lhe trazer alguma alegria. Ao lado do texto, havia um esboço detalhado do presente que ela planejava dar a ele. Silas deixou o diário cair. O peso daquelas palavras o esmagou. Ele olhou ao redor, para a ruína que havia criado. Ele não tinha destruído o trabalho de uma rival arrogante. Tinha destruído a gentileza de alguém que via bondade nele, mesmo quando ele só oferecia amargura. A tempestade lá fora parecia ter se movido para dentro dele, uma tormenta de vergonha e arrependimento. Ele saiu correndo da loja, de volta para a escuridão da noite. Mas a escuridão dentro dele era muito maior. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu sobre uma cidade limpa pela chuva, Elara encontrou sua loja em pedaços. As lágrimas vieram, é claro. Mas enquanto ela olhava para os cacos de vidro no chão, ela notou algo. A luz do sol os atingia, e eles brilhavam como 1000 pequenos diamantes. Com a ajuda de amigos e vizinhos, que ficaram horrorizados com o que aconteceu, Elara começou a limpar. E então ela teve uma ideia. Ela começou a recolher os cacos, todas as peças quebradas, os fragmentos de sua arte. Com paciência e a mesma mão cuidadosa de sempre, ela começou a criar algo novo. Mosaicos. Ela usou a destruição para criar uma beleza ainda mais complexa e profunda. As novas peças contavam uma história de resiliência, de encontrar luz nos lugares mais quebrados. A loja reabriu, mais brilhante do que nunca. As pessoas vinham, agora com ainda mais admiração. Elas viam nos mosaicos não apenas arte, mas um símbolo de força. Enquanto isso, Silas se trancou em sua loja empoeirada. A porta permaneceu fechada por semanas. A culpa o consumia. Ele não conseguia encarar o mundo e muito menos Elara. Ele era agora prisioneiro de sua própria maldade, vivendo na sombra, enquanto a luz dela, que ele tentou apagar, brilhava mais forte do que antes.
Um dia, a porta da loja de antiguidades se abriu. Silas saiu, parecendo mais velho, mais cansado. Ele caminhou lentamente até o canto da sereia. Elara estava na porta, regando um vaso de flores. Ela o viu se aproximar e seu corpo ficou tenso por um momento, mas seu rosto permaneceu calmo. Ele parou diante dela, incapaz de encontrar as palavras. Em suas mãos trêmulas, ele segurava uma pequena caixa de madeira. Ele a estendeu para ela. Ele começou, a voz rouca. Eu sinto muito. Dentro da caixa, havia as mais belas e antigas engrenagens de relógio que ele possuía, polidas até brilharem. Elara olhou para as engrenagens e depois para o rosto atormentado dele. Ela não disse nada. Apenas pegou a caixa e, com um leve aceno de cabeça, voltou para dentro de sua loja. O ato não apagou o que ele fez, mas foi um começo. A inveja pode destruir, pode quebrar e pode tentar apagar a luz dos outros. Mas a verdadeira força não está em nunca ser quebrado, mas em como você junta os pedaços. Elara continuou a criar sua arte, agora com uma nova profundidade, uma beleza nascida da dor. E Silas, em sua solidão, começou a longa e difícil jornada de tentar consertar o que ele havia quebrado dentro de si mesmo, peça por peça, como um velho relógio que precisava voltar a funcionar. A cidade aprendeu uma lição silenciosa, que a luz de uma pessoa não diminui a sua. Na verdade, às vezes, é a única coisa que pode nos mostrar o caminho para fora da nossa própria escuridão. Terceiro relato, a inveja cega. Clara nunca quis admitir, mas a inveja que sentia de Isabel era como uma erva venenosa, crescendo silenciosamente pelas paredes de sua alma. Isabel tinha tudo. Uma carreira brilhante como arquiteta, um casamento que parecia saído de um conto de fadas e uma casa no bairro mais nobre da cidade, com janelas que se abriam para um jardim impecável. Clara, por outro lado, sentia que sua vida era uma sucessão de quase sucessos. Seu trabalho era mediano, seu apartamento era pequeno e seus relacionamentos passageiros. A inveja começou sutil, com pequenas alfinetadas mentais. Quando Isabel postava uma foto de suas férias na Itália, Clara pensava, fácil viajar assim, com o dinheiro do marido. Quando Isabel ganhava um prêmio de arquitetura, o pensamento era, com certeza teve ajuda de alguém influente. Eram pequenas doses de veneno que ela mesma se administrava, tornando seus dias mais cinzentos. A obsessão tomou forma quando Clara começou a seguir os passos de Isabel. Ela descobriu onde Isabel almoçava, qual academia frequentava, até o supermercado onde fazia compras. Clara mudou seu corte de cabelo para um semelhante ao de Isabel e começou a comprar roupas em lojas que ela sabia que a outra frequentava. Era uma imitação desesperada, uma tentativa de roubar para si um pouco daquela vida que ela tanto cobiçava. Numa tarde chuvosa, a inveja de Clara transbordou. Ela estava em seu carro, estacionado do outro lado da rua, observando a casa de Isabel. As luzes estavam acesas, projetando sombras quentes e convidativas. Ela viu a silhueta de Isabel movendo-se pela sala, rindo de algo que o marido, Ricardo, dizia. O som daquela risada, mesmo que imaginado, ecoou nos ouvidos de Clara como um insulto. Por que ela? Por que Isabel tinha tudo e ela nada? Movida por um impulso que ela não conseguia controlar, Clara saiu do carro. A chuva encharcava seu casaco enquanto ela caminhava em direção à porta da frente. Ela não tinha um plano, apenas um desejo avassalador de entrar, de tocar, de talvez quebrar algo que pertencesse àquela felicidade que não era sua. Ela tocou a maçaneta de latão polido. Estava fria. Para sua surpresa, a porta se abriu com um clique suave. Isabel devia ter esquecido de trancá-la. Clara entrou na casa, sentindo o coração bater descontroladamente. O ar cheirava a flores frescas e café recém-passado. O silêncio era denso, quebrado apenas pelo som da chuva lá fora.
Ela caminhou pela sala de estar, seus dedos roçando um porta-retratos de prata. Nele, Isabel e Ricardo sorriam, abraçados numa praia de areia branca. Clara sentiu uma onda de náusea. Ela pegou o porta-retratos e o jogou no chão. O vidro se estilhaçou, o som agudo cortando o silêncio. Olá! Uma voz veio do andar de cima. Era a voz de Isabel. Clara congelou. Seus pulmões pareciam ter parado de funcionar. Ricardo, é você, querido? Esqueceu alguma coisa? Clara não respondeu. Ela recuou para a sombra de uma grande estante de livros, o corpo tremendo. Ela ouviu os passos suaves de Isabel descendo as escadas. Quem está aí? Isabel perguntou, a voz agora carregada de apreensão. Isabel apareceu no pé da escada, vestindo um robe de seda. Seus olhos percorreram a sala e pararam nos cacos de vidro no chão. Meu Deus! Ela sussurrou. Então, seus olhos encontraram os de Clara, escondida na penumbra. Um grito ficou preso em sua garganta. Clara, o que você está fazendo aqui? A inveja, agora misturada com pânico e fúria, tomou conta de Clara completamente. A razão se dissolveu. Ela não via mais a mulher que um dia chamou de amiga. Via apenas o símbolo de tudo o que ela não tinha. Eu só queria ver, Clara disse, a voz rouca, quase irreconhecível. Queria ver como é ter tudo. Clara deu um passo à frente, saindo das sombras. Em sua mão, sem que ela mesma percebesse quando o pegou, estava um pesado peso de papel de cristal que pegara da mesa de centro. Os olhos de Isabel se arregalaram de terror, não para Clara, mas para o objeto em sua mão. Clara, por favor, Isabel começou, dando um passo para trás. Nós podemos conversar, mas as palavras se perderam. Clara avançou, o peso de papel erguido. A última coisa que Isabel viu foi o reflexo distorcido de seu próprio rosto assustado no cristal, segundos antes de tudo escurecer. Nos dias que se seguiram, a polícia investigou o que parecia ser um assalto que deu errado. Não havia sinais de arrombamento. Apenas um objeto de valor quebrado e uma vida ceifada. Clara compareceu ao funeral, chorando mais do que qualquer um. Ninguém suspeitou dela, a amiga solidária e devastada. Clara herdou, de certa forma, a vida de Isabel. Com o tempo, ela se aproximou de Ricardo, oferecendo um ombro amigo em seu luto. Meses se transformaram em anos, e a amizade se transformou em algo mais. Eles se casaram. Clara se mudou para a casa com o jardim impecável. Dormiu na cama de Isabel. Usou suas joias. Ela tinha conseguido. Tinha tudo o que sempre quis. Mas a inveja é uma semente que, uma vez plantada, nunca deixa de crescer. Numa noite, enquanto arrumava um velho armário, Clara encontrou uma caixa de diários de Isabel. Curiosa, ela abriu o primeiro. As páginas estavam cheias de angústia. Isabel escrevia sobre a pressão de sua carreira, sobre as brigas constantes com Ricardo, sobre a solidão que sentia naquela casa enorme. Escrevia sobre a infertilidade que a atormentava e sobre como ela invejava a vida simples e livre de sua amiga Clara. Clara deixou o diário cair. O sangue gelou em suas veias. Ela olhou ao redor para a casa que havia roubado, para a vida que havia tomado. O silêncio não era mais de paz, mas de vazio. As sombras nas paredes pareciam se contorcer, formando a silhueta de Isabel. Ela começou a ouvir a risada de Isabel nos cômodos vazios. Via seu reflexo no espelho, mas por um segundo era o rosto de Isabel que a encarava de volta. A casa, que antes era o objeto de seu desejo, tornou-se sua prisão. A inveja a havia consumido, mas não como ela esperava. Ela não roubou a felicidade de Isabel. Ela herdou sua dor, multiplicada por sua própria culpa. Agora, Clara senta-se sozinha na sala de estar, cercada pelo luxo que tanto cobiçou. A casa está sempre fria, e às vezes, no silêncio da noite, ela ouve um sussurro vindo das sombras. Uma voz que é assustadoramente parecida com a sua.
Por que ela? Porque ela tinha tudo e eu nada. A inveja não morreu com Isabel. Ela apenas encontrou um novo lar.